Irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo bíblico desta quarta-feira. Eu convido para isso que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4 a 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso 6. Eu vou fazer a leitura, convido os irmãos a acompanharem comigo, com atenção, com submissão à palavra do Senhor, com obediência e fé, sabendo que é o próprio Deus que está falando ao nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completada a vossa submissão. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus bendito, graças te rendemos pela palavra santa, viva e eficaz do Senhor, que penetra os nossos corações e transforma, Senhor, os nossos pensamentos e intenções. Pedimos ao Deus que o teu Espírito Santo fale conosco, derrame tua graça e nos fortaleça mais uma vez pela verdade do Senhor falada ao nosso coração. Rogamos isto em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, nós temos estudado sobre o senhorio de Cristo e suas implicações práticas em todas as áreas da nossa vida. Nós vimos até aqui 3 assuntos dentro deste tema geral. O primeiro foi sobre as implicações do senhorio de Cristo sobre nossa vida, uma mudança radical de mente e de coração, que implica numa mudança radical de postura diante da vida, ou diante das situações, diante do mundo. O segundo foi sobre o senhorio de Cristo na história, e nós vimos então a história da redenção, como Cristo é apresentado na história da redenção como Senhor sobre todas as coisas, e se Ele é Senhor sobre todas as coisas, é também Senhor de nossas vidas em particular. E na última quarta-feira, nós estudamos as razões bíblicas para a obediência. Vimos 9 razões, não são todas as razões, mas as principais, para a obediência ao senhorio de Cristo. Hoje nós vamos olhar para um tema que nós já temos visto nesses dias. Nós estávamos estudando, ou estava sendo exposto o livro de Provérbios, e nós estávamos tratando sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria divina no livro de Provérbios. Hoje nós vamos tratar do senhorio de Cristo sobre o nosso conhecimento. E por falar em conhecimento, nós vamos ter que falar da sabedoria de Deus, conhecer e conhecer verdadeiramente. Nós vamos estar olhando então, nessa noite, para o senhorio de Cristo sobre nossas mentes, sobre os nossos pensamentos, ou sobre o nosso conhecimento. Bem, nós precisamos primeiro reconhecer, a partir do que nós já vimos estudando, que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre o universo, não há nada que não esteja debaixo do seu senhorio. Como disse Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro sequer do universo sobre o qual Cristo não possa declarar, é meu. Então tudo pertence a Ele, Ele é Senhor de todas as coisas. Se Cristo é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor especialmente sobre nossas vidas, a vida dos crentes, que foram comprados por um preço. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. O preço que foi pago por nós foi a própria vida do nosso Senhor. Então, se nós já estávamos submissos ao senhorio dele,
porque Ele é dono de tudo, ainda mais por Ele ser o nosso Redentor. E se Ele é Senhor de nossas vidas, Ele é Senhor de cada área de nossas vidas. Não há uma área em nossas vidas que não esteja debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós vamos olhar hoje especificamente para a nossa mente, para o modo como nós conhecemos, como nós aprendemos, e olhar como o senhorio de Cristo, ou melhor, quais são as implicações do senhorio de Cristo para essa área da nossa vida, para a mente, para o aprendizado, para aquilo que nós conhecemos. Então, vejamos, o texto que nós acabamos de ler, ele destaca especialmente o verso 5, que toda mente, todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Se deve ser levado cativo e deve ser levado à obediência, o senhorio de Cristo está explícito aqui neste verso. Porque a ideia de ser servo, nós vimos na semana passada, de ser servo do Senhor, nós somos escravos deles, ou somos servos, estamos amarrados a Ele, nós devemos a nossa vida a Ele, devemos nossa obediência a Ele. E Paulo fala de levar cativa toda a mente, ou todo pensamento, à obediência de Cristo. Então, já começamos, o texto inicial já mostra claramente o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós vamos olhar especialmente para o senhorio de Cristo de um modo geral, na área do conhecimento. Cristo é Senhor de toda a verdade, de tudo que existe, de todo conhecimento e de todas as mentes. Ele é Senhor sobre tudo, mas Ele é também Senhor sobre os padrões de conhecimento que nós adotamos, ou seja, as formas que nós aprendemos. Ele é Senhor sobre essa área também. Ele é Senhor sobre tudo que aprendemos e é Senhor sobre os meios pelos quais nós aprendemos também. Por isso é Ele que determina o que nós devemos conhecer e como nós devemos, o que nós devemos receber e afirmar como verdade, e Ele também é Senhor do modo como nós recebemos isso, ou da forma como nós aprendemos a verdade. Vejamos o que Paulo e Pedro falam sobre isso. No texto que nós acabamos de ler, mais uma vez, relembrando, Paulo diz que todo pensamento deve ser levado à obediência de Cristo, e Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então Pedro está falando de submissão da mente, submissão do nosso pensamento, do nosso crer a Cristo. Tudo que nós conhecemos racionalmente deve estar submisso a Cristo, e especialmente aquilo que nós conhecemos a respeito da nossa salvação, nós crentes devemos estar preparados para dar razão àqueles que nos pedirem razão, ou nos pedirem uma explicação racional da nossa fé, explicar a nossa esperança, a esperança que nós temos. Então, os dois autores, tanto Paulo quanto Pedro, está falando da mente debaixo do senhorio de Cristo. E se tem uma coisa que é difícil de dominar, é a mente humana, não é? Tente você mesmo dominar a sua mente. Você mesmo não consegue, muitas vezes, dominar a sua mente. Aliás, muitas vezes não, nunca consegue dominar a sua mente. Se não for a graça de Cristo para guiar os seus pensamentos, a sua mente, você ficaria louco, né? Então é Deus mesmo que guia as nossas mentes. Às vezes deitamos e a nossa mente está cheia de pensamentos, de ideias, nós não conseguimos parar, não conseguimos controlar a nossa mente, porque o coração está carregado de ansiedades, de preocupações, e aí então nós percebemos que não temos controle sobre nossa mente. Controlar nossa mente não é possível, imagina controlar a mente dos outros. Nós não temos qualquer acesso à mente dos outros. Mas a Bíblia apresenta Cristo como aquele que tem acesso a todos os corações e a todas as mentes. Então Ele é Senhor sobre a nossa mente e sobre a mente de todos os seres que Ele criou. Ele é Senhor sobre tudo. Por que nós devemos
compreender Cristo como Senhor sobre o nosso pensamento. Por que nós devemos compreender Cristo como Senhor sobre nossas mentes? Porque a Bíblia apresenta assim, e Ele é apresentado nas Escrituras como a sabedoria de Deus, ou como o conhecimento verdadeiro de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Ele é Senhor sobre o nosso pensamento, porque nele está toda a verdadeira sabedoria, nele está todo o conhecimento verdadeiro. As Escrituras o apresentam de vários modos em relação à sabedoria. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para um texto que apresenta Cristo como o maior em sabedoria, ou seja, ele é incomparável em sabedoria, não há ninguém como ele. O texto de Mateus 12, versículo 42, ele mesmo dando testemunho do seu senhorio, fala de Salomão, que nós temos estudado no livro de Provérbios. E aí, ao falar de Salomão, ele diz o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá veio conhecer a sabedoria de Salomão, veio de longe conhecer a sabedoria de Salomão, porque naquele momento, naquela época, não havia ninguém com a sabedoria dele. E de fato, não houve, as Escrituras descrevem a sabedoria de Salomão como uma sabedoria elevadíssima. Mas veja o que Cristo diz no final do verso: e eis aí está quem é maior do que Salomão. Então as Escrituras apresentam Cristo maior do que o homem mais sábio que a terra já conheceu. Então Cristo é excelente em relação ao homem mais sábio que existiu. Ele é ainda mais sábio, ele é maior. Então aqui mostra a soberania de Cristo como Senhor sobre nossas mentes, ou sobre o conhecimento. Ele é maior do que o próprio Salomão, que foi o rei mais sábio que já foi visto na face da terra. Também as Escrituras apresentam Cristo como a própria sabedoria de Deus, como se ele fosse uma personificação da sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios 1, 10. Cristo é apresentado como a personificação da sabedoria. Veja o que Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Então ele é a encarnação, ele é a personificação da sabedoria diante de nós. Então a Bíblia o apresenta como maior do que o mais sábio e como a própria personificação da sabedoria. As Escrituras também nos apresentam Cristo como o detentor de toda a verdadeira sabedoria. Colossenses 2, verso 3, Colossenses 2, 3, Cristo é apresentado como aquele que detém toda a sabedoria, toda a verdadeira sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Então ele é o detentor de toda a sabedoria. E Deus, quando quis revelar a sua sabedoria a nós de um modo mais elevado, mais pleno, ele nos mandou o seu Filho. Cristo é descrito nas Escrituras como a plena manifestação da glória de Deus e a plena manifestação da sabedoria de Deus. Glória e sabedoria são duas coisas descritas na pessoa de Cristo nas Escrituras. A glória, ela é uma referência especialmente à revelação do caráter de Deus. Então o caráter de Deus
é revelado através do próprio Cristo de uma forma muito mais sublime, muito mais elevada do que todos os outros meios que ele vinha já revelando no decorrer da história. E agora Cristo é descrito também como a sabedoria de Deus revelada. Então, ele é a máxima revelação da sabedoria divina. Então, assim nós vimos Cristo sendo apresentado nas Escrituras como o mais sábio, como a personificação da sabedoria, como o detentor de toda a sabedoria e mais, como conhecedor do mais profundo da mente humana. Além de ele deter todo o conhecimento, toda a sabedoria, ele é o único que pode conhecer profundamente a mente humana. João 2, versículo 25. João 2, versículo 25. O apóstolo João diz assim: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Cristo conhece profundamente a natureza humana. Cristo conhece profundamente o coração, a mente humana. Não há necessidade que ninguém revele isso a ele, porque ele é o conhecedor de tudo isso. Veja, nós não temos nenhum acesso à mente alheia. O que nós conseguimos saber da mente do outro é só se for comunicado, se for verbalizado. Se não for comunicado, nós não conseguimos saber nada da mente do outro. Você não sabe o que o irmão que está sentado ao seu lado está pensando no momento. Cristo o sabe. Cristo sabe todas as coisas. Ele conhece o mais profundo do nosso coração, ele conhece nossas intenções, conhece os nossos pensamentos mais profundos, ele conhece tudo, e tudo ao mesmo tempo. Ele consegue olhar para a mente de cada um de nós agora de uma vez só e saber o que todos nós estamos pensando individualmente. Então ele tem este poder de conhecer todas as coisas. Por isso ele é descrito, ele pode ser e deve ser reconhecido como Senhor sobre a mente, Senhor sobre nossas mentes. Então, Cristo é apresentado como a sabedoria de Deus e por isso ele é o Senhor sobre o conhecimento, Senhor sobre a mente. Mais uma coisa nós precisamos observar nas Escrituras a respeito do senhorio de Cristo. A Bíblia apresenta Cristo como a sabedoria de Deus, mas a Bíblia também fala que a própria Bíblia, as Escrituras, é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada, personificada. As Escrituras é a sabedoria de Deus escrita, revelada e escrita. E veja, Ele como Senhor nos revelou o que Ele deseja que nós conheçamos. Então tudo que Deus desejou que nós conhecêssemos está revelado e registrado nas Escrituras. Se Deus não revelou e não registrou aqui, neste livro que nós temos, nas Escrituras, os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, é porque Ele não queria que nós conhecêssemos. E isso é descrito em Deuteronômio, Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós, são para o nosso conhecimento, mas as coisas ocultas pertencem a Deus, elas são do Senhor e Deus não precisa revelá-las e Ele não nos revelará. O que era necessário ser revelado, Ele nos revelou. Mas veja o que as Escrituras dizem a respeito de Cristo. Visto que a sabedoria é conhecida em Cristo, as Escrituras também podem nos dar, ou a sabedoria pode também ser encontrada nas Escrituras, porque elas dão testemunho de Cristo. O próprio Jesus disse isso em João, no capítulo 5, versículo 39. João 5, versículo 39. Veja o que ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim, ou que testificam de mim. Jesus faz uma crítica aos judeus aqui, aos fariseus, porque eles examinavam as Escrituras, porque eles julgavam que as Escrituras é que davam a vida eterna, mas eles não conseguiam perceber que as Escrituras davam testemunho de Cristo. Então Jesus faz essa afirmação: são as Escrituras que dão testemunho de mim.
As escrituras que vocês leem dão testemunho de mim. Então, Cristo é a sabedoria de Deus e as escrituras é o testemunho de Cristo, é o testemunho da sabedoria de Deus. Todas as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são sobre Cristo. O próprio Jesus fala sobre isso no caminho de Emaús, conversando com aqueles dois discípulos no dia da sua ressurreição. Ele fala, há duas referências no versículo 27, Lucas capítulo 24, versículos 27 e versículo 44. Lá está uma descrição de que o Antigo Testamento dava testemunho de Cristo. Sobre o Novo Testamento nós não precisamos nem falar, né? Porque é o Novo Testamento que registra as suas obras, o seu tempo aqui na terra, né? Os 4 evangelhos e todo o seu ensino ensinado pelos apóstolos, escrito pelos apóstolos ou por discípulos que o seguiram, estão claros no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós só não vimos se não quisermos perceber também, se não quisermos notar. Mas o testemunho de Lucas é que o Antigo Testamento, Moisés, os profetas e os salmos dão testemunho de Cristo. É isso que está registrado no capítulo 24 de Lucas, nos versículos 27 e 44, que os salmos, os profetas e Moisés, a lei de Moisés, dão testemunho de Cristo. Então, Cristo é a sabedoria de Deus revelada a nós. Quando Ele se encarnou, Ele é a própria personificação da sabedoria de Deus, mas as Escrituras dão testemunho dessa sabedoria de Deus, né? As Escrituras nos falam de Cristo. Isso significa que as Escrituras devem desempenhar um papel fundamental como fonte de sabedoria e de conhecimento para nós. Em João, no capítulo 17, no verso 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ali, o que Jesus está descrevendo ali de fato é que o verdadeiro e mais necessário conhecimento que o homem pode ter é este: conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então a Bíblia é fundamental como fonte de sabedoria e de conhecimento verdadeiro, porque através dela nós conhecemos a Cristo, a verdadeira sabedoria de Deus. Deus criou o homem com inteligência e criou o mundo com diversas fontes de conhecimento, mas Ele não queria que o homem descobrisse todo esse conhecimento meramente por meio de sua inteligência. Deus criou a natureza e nós vimos as Escrituras mostrando claramente que nós podemos conhecer sobre a existência de Deus e sobre o seu poder. Não podemos conhecer outros atributos dele, atributos mais pessoais, mas pelo menos a sua existência e o seu poder nós podemos conhecer através da criação, nós podemos conhecer através da natureza. Mas Deus não queria que o homem ficasse sozinho procurando conhecer. Por isso Deus estabeleceu que o conhecimento seria dado ao homem por meio de um relacionamento verdadeiro e pessoal com Ele. Deus quis que o homem chegasse ao verdadeiro conhecimento através de comunhão com Ele, através de relacionamento com Ele. Por isso Ele nos deu uma revelação especial de si mesmo. Então toda a revelação especial é uma apresentação pessoal do nosso Deus. A revelação geral, a revelação que nós podemos perceber na criação, na natureza, ela é mais impessoal. Nós conseguimos ver as impressões de Deus no mundo, conseguimos ver as marcas das suas mãos em toda a criação, mas nós não conseguimos descrever quem Ele é, não conseguimos descrever o seu rosto, ou a sua fisionomia. Isto falando do caráter. Nós não podemos uma linguagem apenas para referir ao caráter de Deus, visto que Deus é Espírito, não tem forma, não tem corpo, não tem forma física. Mas nós não podemos perceber essas características pessoais de Deus apenas pela observação da criação. Nós conhecemos a Deus pela revelação especial.
pelo que ele revelou de si mesmo, pela apresentação que ele dá de si mesmo nas Escrituras e especialmente através do seu Filho Jesus. O homem, no entanto, quis conhecer a Deus por si só. E o que nós temos em Gênesis 3, verso 6, é essa tentativa do homem de querer conhecer a Deus por si só. Uma atitude de confiança em si mesmo, ou de autoconfiança, de confiança em outra sabedoria que não a divina. E desde lá nós temos andado assim. O homem é conhecidamente, um ser que quer conhecer por si mesmo. E que quer conhecer de forma autônoma. Que quer conhecer alheio à sabedoria divina. Veja o que está registrado em Gênesis, no capítulo 3, verso 6, pouco tempo antes da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui é claro, é evidente a atitude de Eva de querer conhecer a Deus de forma autônoma e confiando numa outra sabedoria que não a divina. O que foi que aconteceu aqui de fato? Satanás apresenta-se a Eva questionando a verdade de Deus e apresentando uma segunda interpretação, uma nova interpretação da palavra de Deus ou da vontade de Deus. Então, naquela nova interpretação, Eva é seduzida a confiar numa outra sabedoria, não na sabedoria divina. Irmãos, nós somos constantemente também seduzidos a confiar em outra sabedoria e não na divina. E nós temos que tomar o cuidado de vigiar as nossas mentes constantemente, levando constantemente nossas mentes e corações submissos ao senhorio de Cristo por meio do estudo da palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus diga quais caminhos a nossa mente deve seguir. Senão nós vamos fazer como Eva, continuar fazendo como Eva, confiando em uma sabedoria alternativa, confiando em uma sabedoria alheia à sabedoria de Deus, uma falsa sabedoria que nos levará à ruína, nos levará à queda. Eva caiu juntamente com o seu marido, toda a criação, toda a humanidade caiu juntamente com eles, toda a criação sofreu juntamente com a humanidade por causa dessa decisão fora da vontade sábia do nosso Deus. A revelação especial é então, meus irmãos, um chamado a conhecer verdadeiramente aquilo que Deus criou e revelou por meio de um relacionamento de confiança em Deus. Deus chama o seu povo a confiar na sua palavra e a confiar no seu caráter. Deus chama o seu povo a lhe obedecer como alguém que de fato conhece e confia. E Deus nos dá a sua palavra e chama-nos a confiar nas Escrituras como uma fonte segura de orientação, uma fonte segura de direção para as nossas vidas. E ela tem um papel central na nossa submissão, ou na submissão da nossa mente ao senhorio de Cristo. Você não pode dizer que você está buscando uma vida de submissão ao senhorio de Cristo se você não lê e não estuda as Escrituras. Sem o estudo e sem o conhecimento das Escrituras, sem o conhecimento da verdade revelada de Deus, da revelação especial nas Escrituras, você não tem como submeter sua mente ao senhorio de Cristo. Somente pelas Escrituras é possível. A gente vê que, de fato, essa submissão acontece mediante um relacionamento pessoal. Porque muitas pessoas podem ler a Bíblia e ainda assim não adquirir a sabedoria verdadeira. Ler a Bíblia apenas como um livro qualquer. Conhecer a verdade de Deus, mas não conhecer o Deus verdadeiro. Não conhecer o Deus revelado nas Escrituras.
porque não foi estabelecido um relacionamento pessoal com o Deus que revelou. Através desse relacionamento pessoal, é possível confiar nas palavras aqui escritas. É possível confiar em Deus. Olhando para o caráter de Deus, olhando para a história da revelação, pelos seus feitos na história, nós podemos então confiar nele e assim crescer no nosso conhecimento da vontade de Deus. Veja alguns exemplos. Em primeiro lugar, o exemplo de Abraão. Abraão foi desafiado a conhecer a Deus por confiança. Veja o que aconteceu em Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus não mostrou a terra, não deu um mapa, não disse o que iria acontecer, só disse para ele sair e procurar essa terra, sair em direção dessa terra que ele mostraria ainda no futuro. E nós vimos, se nós continuamos a ler o texto, nós vamos ver que Abraão obedeceu, e ele saiu, e ele deixou a sua terra, saiu e seguiu a vontade do Senhor. Abraão fez isso por confiar no caráter de Deus, porque ele tinha um relacionamento estabelecido. Deus fez um pacto com Abraão. Abraão tinha um relacionamento de confiança com Deus, com o seu Redentor, e por isso Abraão ouve a voz de Deus e segue a vontade de Deus. Ainda falando sobre Abraão, nós vimos a promessa do filho, que era mais uma coisa absurda para a mente humana, né? Abraão era idoso, Sara era idosa e estéril, e Deus disse para ele que ele seria pai de muitas nações. Veja o que diz em Gênesis 15, versos 5 e 6. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, por causa da confiança que Abraão tinha em Deus, ele creu em algo que era naturalmente impossível. Abraão não tinha mais condições, aliás, ele chegou a gerar, né, nesse ponto aqui, ele havia gerado um filho da sua concubina, mas a sua esposa era estéril e não tinha condições de gerar um filho. Ele creu que ela geraria um filho. Então ele creu baseado na confiança que ele tinha no seu Deus. O cumprimento dessas palavras de fato aconteceu. O cumprimento da palavra de Deus se deu no decorrer da história do seu povo por meio desse relacionamento de confiança. Nós vimos Isaac nasce, Deus concede que Sara gere um filho. Isaac nasce, de Isaac nasce os seus filhos, e especialmente Jacó segue a linhagem de Jacó, nasce as 12 tribos de Israel, formando assim o povo de Deus. Da tribo de Judá nasce o nosso Redentor, e hoje o que nós vivenciamos, o que nós experimentamos, é por causa do cumprimento da vontade de Deus, da palavra de Deus no decorrer da história. E ainda que a história desse povo seja uma história de desobediências e de rebeldias, a promessa de Deus se cumpriu através de um remanescente fiel, de um povo que, pela graça de Deus, manteve o relacionamento de confiança com seu Deus. E assim foi então conhecendo a Deus, e mais do que isso, porque à medida que a história da revelação, a história da redenção ia se desdobrando na história desses irmãos do passado, a revelação ia também se descortinando para nós. E nós temos o privilégio de ter o registro dessa história, dessa revelação da vontade de Deus. Então nós temos esse conhecimento de Deus revelado na experiência desses irmãos, registrado para nós, a vontade de Deus registrada para nós. Então veja o que resulta do relacionamento pessoal deste povo com Deus. Resulta no próprio conhecimento desse povo da vontade de Deus. Aquele povo consegue conhecer e conhecer mais a Deus, mas resulta no nosso conhecimento também, porque o que nós conhecemos hoje, a maioria do que nós conhecemos hoje, né, é resultado da obediência desses irmãos, né? O que nós temos diante de nós, as escrituras diante de nós,
é resultado da obediência desses irmãos, da vida de obediência desses irmãos antigos. Então, veja, nós temos então uma comprovação bíblica de que o conhecimento verdadeiro se dá na história por meio de um relacionamento pessoal. Cristo, então, mostra para nós no Novo Testamento que a verdadeira sabedoria é adquirida através do relacionamento com Ele, né? E aí nós vimos, por exemplo, Mateus 7, versículo 24 a 27, quando ele termina o Sermão do Monte, ele chama a crer não somente nas palavras dele, mas crer também nele. E a gente vê também em João, ele dizendo que quem o ama de fato e quem conhece a Deus é aquele, ou quem conhece a Deus de fato é aquele que o ama, é aquele que está num relacionamento pessoal com ele. Veja esses dois textos. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja então, o sucesso aqui está relacionado em confiar nas palavras de Cristo e confiar no próprio Cristo. E isso só é possível com um relacionamento pessoal. Em João 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja, Cristo promete revelar-se, manifestar-se àquele que o ama e que ama ao seu Pai. Então, o relacionamento pessoal com Cristo nos conduz a um maior conhecimento da verdade, ao maior conhecimento da sabedoria divina. Então, aqui mais uma vez, nós vamos ter que reconhecer e destacar Cristo como Senhor de nossas mentes, Cristo como Senhor do que nós conhecemos, porque só é possível conhecer a Deus verdadeiramente se estivermos submissos a Ele e unidos a Ele em amor. Nós temos outras fontes de conhecimento? Temos, sim. A própria Bíblia nos fala de outras fontes de conhecimento. As Escrituras têm um papel central, nós não podemos negar isso, um papel central no conhecimento humano, mas ela tem um papel especialmente no conhecimento de Deus e da salvação. Mas não é a única fonte de conhecimento geral. Deus se revela através de sua criação, como nós já mencionamos no Salmo 19, verso 1 a 6, através da revelação geral, né? E aqui, através da revelação geral, é possível conhecer aquilo que Deus criou, né? É possível conhecer um pouco de Deus, de quem Ele é, de que existe um Deus e de que Ele é poderoso. Não é possível conhecer detalhes do seu caráter, mas é possível conhecer um pouco de quem Ele é. E isso será usado contra os ímpios quando no dia do julgamento, né? A revelação geral, ela não é salvífica, mas ela é suficiente para condenar, porque, como Paulo diz em Romanos 1, os ímpios percebem que Deus existe, vê a grandeza do seu poder na criação, mas prefere dar glória à criação e não ao Criador, não reconhecendo-o como Deus. Por isso será usado contra eles no julgamento. Não é salvífico, mas pode ser usado contra eles no último dia, no julgamento. Mas a revelação geral, a revelação na natureza, ela também nos torna possível conhecer o que Deus criou. E aí nós temos um conhecimento natural das coisas através da observação da criação. E Deus, ao criar tudo, disse ao homem: dominai a terra, multiplicai, crescei, multiplicai, dominai a terra. Né? Então, quando dá esse mandamento, Deus dá um mandamento para o homem explorar a criação, conhecer a criação e desenvolver a partir deste conhecimento.
Daí então nós temos como resultado muitas ciências, muito conhecimento técnico, muito conhecimento científico, que é fruto dessa revelação geral de Deus. É fruto disso que Deus nos deu. Ele colocou a criação diante de nós e nos deu autorização e ordem para que nós a explorássemos, né? Então o homem pode conhecer a criação divina, pode ter conhecimento verdadeiro a respeito da criação, mas esse conhecimento verdadeiro a respeito da criação não o conduz à sabedoria de fato, né? Somente a revelação especial é que conduz à sabedoria de fato, porque a sabedoria verdadeira é Cristo, e é a palavra de Deus que nos conduz a Cristo, que nos apresenta Cristo. Mas a revelação natural é útil, a revelação geral é útil para esse conhecimento geral do que Deus criou. Por ela, Deus nos dá conhecimento, Deus dá conhecimento até aos incrédulos. Um conhecimento não salvífico, como nós falamos, mas como diz o Salmo 94, verso 10. Salmo 94, 10 diz assim: porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Então, todo conhecimento verdadeiro que os homens têm, que a humanidade tem, vem de Deus. Toda boa dádiva, tudo que é de bom, vem de Deus. Então, mesmo o ateu, se descobriu uma cura, a cura para uma doença, um médico ateu descobriu a cura para uma doença, ele não vai reconhecer a existência de Deus, não vai reconhecer também a providência divina na descoberta daquela vacina, mas isso, ou daquela medicação, mas isso não tira o fato de que aquele conhecimento é divino, que aquele conhecimento foi Deus quem concedeu a ele. Então, ainda que o homem natural, ainda que o homem ímpio não reconheça o senhorio de Cristo e não reconheça a Deus quando ele descobre uma verdade na natureza, Cristo é Senhor sobre aquele conhecimento, Cristo é Senhor sobre aquela situação. Tanto que aquele ímpio será julgado por ter descoberto a verdade de Deus e não ter dado a glória a Deus por ter descoberto aquela verdade. O livro de Provérbios é uma revelação especial que faz o uso da revelação natural para ensinar os crentes. Veja, por exemplo, um dos versos que foi parte de um dos sermões que nós expomos aqui. Provérbios 6, verso 6. O sábio diz ao seu filho: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Então, Salomão está orientando o seu filho a aprender sabedoria como uma formiguinha. Então, o que ele está dizendo com isso? É possível aprender sabedoria verdadeira, conhecer verdadeiramente, através da natureza. Só que, para o ímpio, esse conhecimento não é salvífico. Para o crente, esse conhecimento, ele é útil, ele é mais apreciado, porque o justo o crente tem a salvação, tem a graça do Espírito, e ele discerne a revelação natural de um modo diferente. O que o sábio faz em Provérbios é mostrar o papel da revelação natural, mas acima de tudo afirmar o papel positivo e central da revelação especial ou das Escrituras para o conhecimento verdadeiro. A revelação geral em si é confiável. O problema é que nós não temos ou podemos interpretar erroneamente, de modo falho, essa revelação, e assim nós não damos a glória devida a Deus ou a glória devida a Cristo como Senhor. Nós, como crente, precisamos entender que por causa da revelação natural, da revelação especial, porque nós somos salvos e porque nós somos transformados pelo Espírito, nossa maneira de ver a revelação natural deve ser diferente da maneira do ímpio. Então, quando nós olhamos para a revelação natural, para a criação, nós devemos, a atitude que nós devemos ter é de devolver ou dedicar glória a Deus pelo que nós acabamos de descobrir ou de aprender na revelação natural.
A revelação geral, ela é confiável, mas o nosso coração não é. Por isso nós precisamos da revelação especial, com o auxílio do Espírito Santo, para conhecermos a Deus e para conhecermos verdadeiramente. Além disso, precisamos de humildade para conhecermos adequadamente o que Deus criou. E aqui nós devemos aplicar para todas as áreas do conhecimento. Veja, nesse momento eu não estou mais falando apenas do conhecimento bíblico, do conhecimento salvífico, mas de todo o conhecimento possível, todo o conhecimento verdadeiro. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos ser humildes diante da criação, humildes diante da revelação natural. Porque se foi Deus que criou todas as coisas, é Ele quem conhece melhor todas essas coisas. E Ele sabe, inclusive, o meio de desenvolvê-las. E é Ele que concede sabedoria aos homens para desenvolver essas coisas. Ninguém conhece mais de culinária, de saúde, de engenharia, de matemática, de linguagem. Ninguém conhece mais de negócios, de política, melhor do que Deus. Ele conhece esses assuntos melhor do que qualquer outra pessoa. Então, pela observação das coisas, nós podemos chegar a um conhecimento adequado, ideal, em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da ciência, mas nós precisamos, nós como crentes, reconhecer que é Deus, que foi Deus quem criou todas essas coisas, que foi Deus que nos deu inteligência, nos deu a capacidade de raciocinar e desenvolver, e que por isso é ter dado toda a glória. Desse modo, quando um crente reconhece o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da sua vida e sobre as áreas do conhecimento, ele vai entender que ele deve aprender engenharia ou culinária, ou aprender a fazer negócios ou política de um modo diferente das demais pessoas. Ele deve sempre estar submisso ao que Deus diz a respeito de ética, moral, a respeito de trabalho, a respeito de tudo, e aplicar isso à sua profissão. Por isso, nós não erramos, não é arriscado dizer que os crentes deveriam ser melhores profissionais do que os incrédulos. Mesmo que alguns incrédulos tenham mais competência ou mais habilidade e desenvolveu mais aquela área do que alguns crentes, mas os crentes devem entender melhor a profissão, devem entender melhor a dinâmica daquela profissão e todo o conhecimento por trás daquela profissão, e entender que aquilo só é possível porque Deus concedeu conhecimento. Então, por isso, nesse sentido, um crente deve trabalhar de modo melhor. Mesmo que ele não seja o melhor profissional da área, ele deve trabalhar de modo melhor, porque ele reconhece que o conhecimento, que as habilidades adquiridas para aquela profissão só é possível porque o Deus sábio concede sabedoria aos homens. Qual é a diferença entre o cristão e o mundo, então? Os crentes guardam a palavra de Deus. Por isso, nós não devemos buscar conhecimento de maneira autônoma, como a mãe fez, como Eva fez, como Adão fez, junto com ela. Nós não podemos buscar conhecimento de modo autônomo. Nós temos que buscar conhecimento de modo santo e submisso à vontade de Cristo, mesmo quando não é somente o conhecimento bíblico para a salvação, o conhecimento técnico para a profissão. Não é que você tem que ir para a universidade e ficar orando durante a aula. Não é que você precisa ficar conferindo se tudo o que o professor está dizendo está dentro da sua Bíblia. Mas que você seja humilde o suficiente para reconhecer que você só pode ir até onde é verdade de acordo com as Escrituras. E se chega um ponto em que o ensino dado naquela área específica do conhecimento ultrapassa o que o ensino das Escrituras dá, você vai fazer a curva
fazer uma conversão e vai para as Escrituras, e você vai abandonar aquele conhecimento, rejeitar aquele conhecimento, porque ele é anti-Deus ou contra a verdade divina. Quando houver, por exemplo, uma tensão entre o que nós aprendemos a Deus, nós devemos optar pela palavra de Deus como palavra final. Nós vivemos de forma diferente no mundo. Nós devemos lealdade à palavra de Deus e a Cristo. Mas essa lealdade à palavra de Deus parece tolice para os homens. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20 e 21, Paulo diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o conhecimento bíblico será considerado loucura diante do conhecimento do mundo. E muitas vezes, se um jovem disser ao seu professor: eu não posso crer nisso porque isso é contra a minha fé, ele vai te chamar de louco ou de obstinado, de fanático, porque você está colocando a religião acima da ciência. Mas se o conhecimento é comprovadamente não conhecimento científico, se o conhecimento é nulo, se o conhecimento é anti-Deus, é contrário àquele que dá conhecimento verdadeiro, você deve rejeitá-lo, você pode rejeitá-lo. Mas nós precisamos entender que o nosso pensamento, o nosso entendimento é limitado. O nosso entendimento foi profundamente afetado pelo pecado. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós também chegamos a interpretações erradas da Escritura, por exemplo. Que nós chegamos a interpretações erradas e rejeitamos, podemos até rejeitar uma verdade científica, que é verdade de fato, por causa de uma interpretação errada das Escrituras. Nós já vimos isso acontecer na história, Já vimos a igreja ter que voltar atrás por crer em certo aspecto científico, por defender certa verdade científica e de repente descobrir que aquilo não era um fato, descobrir uma outra realidade, e a igreja ter que voltar atrás naquela afirmação. A Bíblia estava errada? Não, foi a interpretação da igreja que estava errada. A nossa interpretação estava errada. O nosso entendimento deve ser sempre submetido à vontade de Deus. Nem tudo nas Escrituras é igualmente claro, e nós precisamos estar submissos à vontade de Deus para aplicar aquilo que é claro para nós, reconhecer aquilo que é claro, mas também aplicar ou estar submisso, estar sujeito à vontade de Deus para aplicar aquilo que é mais, ou para reconhecer aquilo que é mais difícil de ser interpretado. Veja, Pedro reconhece isso na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O próprio Pedro reconhecendo que há coisas do ensino de Paulo que são difíceis de ser compreendidas. Por isso nós podemos estar confiantes quanto à interpretação das Escrituras naquilo que é mais claro, mas nós precisamos ser humildes quanto àqueles ensinos que são mais difíceis de interpretar ou menos claros. A Confissão de Fé de Westminster fala sobre isso nas seguintes palavras: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas.
a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver a questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Por isso nós devemos usar a própria Escritura para esclarecer as nossas dúvidas. E naquilo que nós não conseguimos, pelo uso das Escrituras, esclarecer, nós devemos ser humildes para calar. Os reformadores ensinavam, defendiam que onde a Bíblia tem voz, é ali que o pregador deve ter voz, né? Especialmente, esse é um pensamento que já vinha antes de Agostinho, né? Onde a Bíblia tem voz, ali o pregador deve ter voz. E os reformadores colocaram isso de uma forma negativa também, né? De um outro lado, dizendo, onde a Bíblia se cala, o pregador também se cala. Nós nos calamos também. Então nós temos que ser humildes para reconhecer isso. Reconhecer o senhorio de Cristo é exatamente isso. Não achar que somos sábios demais e que todas as coisas nós podemos decidir e guiar. Nós precisamos submeter nossa mente a Cristo e estar humildes diante dele, reconhecendo que ele deve guiar cada um dos nossos pensamentos, e aquilo que nós não conseguimos entender, nós devemos ser humildes para dizer, eu não entendo, eu não sei, eu não conheço. Que Deus nos abençoe e nos ajude a submeter nossas mentes e os nossos corações ao senhorio de Cristo. Bom, vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, te louvamos e engrandecemos o nome, reconhecemos, ó Deus, tuas misericórdias, tua bondade, tua graça, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, para que possamos, ó Deus, colocar nossas mentes e corações submissos à vontade de Cristo, guiando-nos, ó Deus, a cada dia pela tua palavra e não pelos nossos próprios pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a não confiar em nosso próprio braço, não confiar em nosso próprio entendimento, mas confiar somente em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos sabedoria e graça. É o que rogamos no nome de Jesus. Amém e amém.